de 19 horas, inclusive eu no mestrado profissional, e já deu um tempinho bom para chegar, e como fica gravado, né, fica disponível. Vamos lá, Começou? professor. Tá bom. Começou, Francisco? Pode? Tá com você a bola, professor. Tá bem. Então, boa tarde para quem nos assiste no formato síncrono ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste no formato assíncrono. Bem-vindos e bem-vindas à nossa live redonda, né? Não é uma mesa redonda, é uma live redonda sobre iniciação científica, oportunidades e benefícios na formação do estudante de administração. Essa live ela é promovida pela Comissão de Pesquisa do Departamento de Administração, a qual conta com alguns dos professores aqui, como eu, professor Rodrigo, professora Patrícia, professor Diego, tá? Que participa da comissão de pesquisa, e que a gente definiu como um dos objetivos de atuação da comissão aumentar a oferta de iniciação científica no âmbito do Departamento de Administração. E esse aumentar a oferta não é só quantitativo, ou seja, no número de projetos submetidos e aprovados, mas também é um aumentar qualitativo, no sentido da gente ter mais professores do departamento envolvidos. O Departamento de Administração hoje conta com mais de 60 professores, e nem todos os professores desenvolvem iniciação científica, então o estímulo aos professores participarem e também, como é o objetivo da nossa live redonda de hoje, incentivar os alunos a participarem dos projetos de iniciação científica, uma vez que o professor precisa do aluno para submeter o projeto de iniciação científica. Então, a partir de hoje haverá alguns encontros como esse, no sentido da gente aumentar aí a oferta de projetos de iniciação científica. E para esse encontro de hoje, nós temos a professora Patrícia Guarnieri, que é professora do Departamento de Administração e pertence à Comissão de Pesquisa. Agradeço a presença da professora. O professor Diego Mota Vieira, que é professor também do Departamento de Administração e também é membro da Comissão de Pesquisa. Professor Rodrigo Ferreira, que é o hostess, né, vai participar também desse momento e também pertence à Comissão de Pesquisa, logicamente também é professor do ADM. Eu, professor Francisco, né, participo também da Comissão de Pesquisa e sou professor do ADM. E vamos contar também com a participação de dois alunos de graduação, no caso, Yuri, o Gabriel já está no mestrado, que um é um bolsista, é um participante, e acho que é bolsista também, o Yuri vai poder falar depois, eu não me recordo. Se for, que bom, é bom para ele. Mas o Yuri Odaguiri, que é aluno de graduação do Departamento de Administração e já participa de projetos de iniciação científica há algum tempo, há alguns anos. Obrigado também, Yuri, por ter aceitado o convite, tá? E depois o Gabriel Benino, que é estudante de mestrado do PPGA e que também passou pela experiência da iniciação científica, e também agradeço a presença do Gabriel em compartilhar a experiência conosco aqui, tá? Então, a ideia é a seguinte, cada um de nós vai ter aí até 10 minutos para fazer uma explanação sobre iniciação científica. Vocês devem ter notado, né, a Patrícia, o Gabriel, o Yuri e o Diego, que é algo desestruturado. Eu não pedi para ninguém preparar nada. É algo que eu quero que venha da mente e do coração de vocês, principalmente do Gabriel e do Yuri, no sentido aí de atender aos dois objetivos os quais eu falei, né? Sensibilizar os alunos. Eu estou vendo vários estudantes aqui, nesse momento ao vivo, né, síncrono,
vários estudantes que estão assistindo. Que bom que estão assistindo. Bem-vindos também, bem-vindas. Obrigado por terem aceitado o convite. Fora os outros que vão assistir no momento assíncrono. Mas que é muito importante para o Departamento de Administração nós aumentarmos a participação dos alunos em projetos de iniciação científica. Depende dos alunos, depende do interesse, depende da motivação e depende dos professores também, que é uma outra linha que a comissão de pesquisa também vai ajudar, vai dar suporte, vai dar apoio, inclusive técnico, na elaboração de planos de trabalho, na elaboração de projetos de iniciação antes da submissão. Tá? Então, é algo baseado no que vem à mente, na experiência pregressa, tentando sensibilizar os alunos que têm interesse a participarem dos projetos de iniciação científica. E aí a gente convidou o Gabriel e o Yuri também para ilustrar e para apresentar a vocês sob o ponto de vista de alunos que participam ou participaram do projeto, para vocês perceberem os ganhos associados à participação a projetos de iniciação científica. Tá? Eu vou alternar, eu vou convidar um professor, depois um aluno, depois um professor e um aluno para fazerem essa apresentação de até 10 minutos, para não ficar uma coisa maçante. E se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer, vai ter tempo também de fazer. E aí eu vou controlar o tempo e vou avisando a vocês, tá? Eu começo, então, pela professora Patrícia Guarnieri, para falar um pouquinho sobre PIBIC, sobre os ganhos, as oportunidades, as possibilidades. Aí eu marco o tempo, aí faltando 1 ou 2 minutos eu te aviso, tá bom, professora? Para dar tempo dos demais participarem também. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, professor, por ter aceitado o convite. Vamos lá, professora. Bom, boa tarde àqueles que estão nos assistindo ao vivo, né? E como o Francisco falou, que parece locutor de rádio profissional, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aí com o vídeo gravado. A EAD já me ensinou. Tem 5 Profissional. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, prazer rever alguns colegas, rever os alunos também, né? E vamos lá, né? Primeira, ver se eu consigo atender as expectativas de vocês. Bom, eu estou no ADM, né? Como professora já fazem 9 anos, então, a partir de 2013, que foi o segundo ano que eu estava no ADM, que eu entrei em dezembro de 2011, foi bem no finalzinho, né? Nem conto 2011, eu já comecei a orientar PIBIC. E tenho orientado, então, né? Cerca de 4 a 6 alunos por ano na iniciação científica. Nesse último ano que passou agora, eu também orientei na iniciação tecnológica, que é o PIBIT, né? E que o formato é um pouquinho diferente, mas também é uma experiência bem bacana. E, assim, eu acho que para mim, como professora, é extremamente importante, porque, assim, a gente tem o contato com os pesquisadores, né, mais jovens, que vão ter o contato com a pesquisa pela primeira vez, então é excelente você mostrar para eles, né, a pesquisa. É muito legal quando esse PIBIC ele é feito antes do TCC, inclusive. Eu gosto de estimular os alunos já nos primeiros semestres e incentivo também que eles façam mais que com professores diferentes, enfim, para ter várias experiências. Então, acho bem bacana isso, porque não dá para você falar que você não gosta de pesquisa se você não sabe o que é. Não dá para você falar que você não quer atuar em pesquisa se você nunca atuou em um projeto de pesquisa de uma forma um pouco mais engajada, de uma forma mais envolvida. Então, eu super aconselho os alunos que estão nos assistindo, os alunos que vão assistir no futuro, a efetivamente procurar professores e fazer uma iniciação científica. Ela vai te ajudar tanto a desenvolver habilidades para você depois conseguir escrever o teu TCC, né, o teu projeto de pesquisa e a tua monografia, como também vai te ajudar nas habilidades aí no mercado de trabalho, mesmo que você não queira atuar em pesquisa, né, porque você vai aprender a selecionar fontes que são confiáveis, você vai aprender a delimitar o escopo de uma determinada pesquisa, e isso pode ser feito tanto na universidade como também fora da universidade, selecionar fontes confiáveis, filtrar aquilo que é importante daquilo que não é importante,
escrever de uma forma adequada, de uma forma um pouco mais formal, mais culta, né? Analisar resultados, enfim, vai te dar muitas capacidades, tanto de leitura como de escrita, como também de ser um pouco mais seletivo, de concisão, né? Além das habilidades, é lógico, para pesquisa. Se o teu interesse é atuar em pesquisa, né? E muitas vezes o aluno, quando começa na iniciação científica, não tem essa clareza, mas depois, digamos que já tenha feito, e a intenção é atuar em pesquisa, quer ser professor, enfim, tem essa vontade, o PIBIC é extremamente importante, porque ele é um dos primeiros passos para adentrar essa carreira, né? Se você tem interesse em fazer um mestrado depois, o que eu super recomendo, mesmo que você não queira atuar na docência, acho que o mestrado é algo que vale a pena fazer, porque é um período mais curto, de até 2 anos, né? O PIBIC, ele é um dos aspectos, um dos critérios que faz com que você seja melhor avaliado, né? Tanto para você ficar lá no processo seletivo melhor no ranking e, de repente, conseguir uma bolsa de estudo, como também até pela tua capacidade de pesquisa, que você já vai chegar no mestrado assim com um pouco mais de habilidades do que uma pessoa que nunca fez nenhuma atividade de pesquisa. Não preciso nem falar que contribui enormemente para vocês realizarem o TCC de vocês, né? E vocês saem da graduação já com o artigo publicado, vocês têm que apresentar no Congresso de Iniciação Científica. Então, você já além de ganhar os créditos, que é importante também, né? Quem faz iniciação científica ganha, se eu não me engano, são 2 créditos, e aí tem mais os créditos da apresentação do artigo no Congresso, né? E aí, normalmente, quem faz iniciação científica também está engajado em um grupo de pesquisa, e aí tem mais os créditos do grupo de pesquisa, ou seja, vocês estão vendo que crédito não vai faltar, né? Além disso, vocês vão ter todo um envolvimento com pesquisadores sêniores, com alunos de mestrado, alunos de doutorado, com colegas também de graduação, que vão auxiliar vocês a amadurecer nesse âmbito da pesquisa. E isso, para mim, tem só traz vantagens para vocês, né? Claro que, lógico, vocês vão ter mais trabalho, vocês vão ter que dedicar certas horas da semana de vocês para realizar essas atividades, mas a partir do momento que vocês selecionarem um tema que seja do interesse de vocês, que vocês tenham afinidade, selecionar um professor para trabalhar junto, que vocês também tenham afinidade, se engajar em um projeto de pesquisa, em um grupo de pesquisa que seja alinhado com os ideais de vocês, isso passa a não ser uma obrigação, passa a ser um prazer, é uma atividade que você faz, é claro, vai ter um empenho, mas é uma atividade que te dá prazer em fazer, né? Então, super aconselho que vocês se envolvam nisso. Falando um pouquinho do PIBIT, né, que é essa modalidade diferente que eu comentei com vocês, a gente criou o ano passado, né, eu estava lá no pós-doc na Itália e eu estava com saudade da UNB, com saudade dos alunos, e resolvi criar um podcast, né, para a gente divulgar as nossas pesquisas, porque além dessa saudade que eu estava, tinha também uma questão que me incomodava demais, que é a falta de conhecimento da sociedade com relação ao que a gente faz na universidade, né? A gente escrever artigo dá tanto trabalho, publicar e depois a gente pensar que aquele artigo talvez não seja lido por ninguém. Então, acabamos criando um podcast, convidei vários professores para atuar nesse projeto, e é um projeto mais caracterizado como extensão, né? Um projeto de extensão tecnológica. Então, aí eu propus um projeto para edital do PIBIT, e a gente pegou 2 alunos, né? Eu e a professora Solange, com o grupo Consciente, eu com o grupo Geologs, a gente pegou 4 alunos para orientar no PIBIT. Tem sido uma experiência muito bacana, que para mim é nova, começou no ano passado, e também super recomendo vocês, porque aí vocês vão estar mais relacionados à tecnologia, né? É um pouco mais aplicado do que o PIBIC, mas também é uma outra oportunidade bem bacana para vocês aprenderem e adquirirem habilidades novas, habilidades diferentes, e também agregarem muito ao currículo de vocês. Para quem quiser saber mais, eu vou fazer uma propagandazinha aqui do podcast, né? A gente gravou um episódio especificamente sobre PIBIC e PIBIT, né? Agora, nesse mês de fevereiro, a gente divulgou, e nós entrevistamos, eu e a professora Solange Alfinito, a gente entrevistou o professor Sérgio Graneman, que é o diretor do PROIC da UNB. PROIC é a pró-reitoria, a diretoria que cuida dos programas de iniciação científica da UNB. Então, só para vocês saberem, né, quais são os tipos de iniciação científica que existem. Existe o programa de iniciação científica para ensino médio, o programa de iniciação científica tradicional, né, que
sem ações afirmativas, tem um edital para ações afirmativas, para aqueles alunos que entraram por cotas, e tem também o PIBIT, que é o de iniciação tecnológica. Então, a diretoria que cuida de todos esses editais, publica, né, a vinculação dos alunos, acompanhamento, é o PROIC. E a gente fez essa entrevista com ele, foi uma conversa de 1 hora aproximadamente, a gente colocou várias dúvidas que os alunos tinham. Então, assim, fica a dica para vocês, né, fazendo uma propagandazinha aí do podcast, para quem ainda não segue, sigam, Eu Quero Saber Podcast, tá lá no Instagram, tá no Facebook, e vocês podem ouvir o episódio, caso vocês tenham alguma dúvida que fique além, né, dessa ocasião, da mesa redonda. E tem o site do proic.unb.br, onde vocês podem estar buscando informações. No ADM, eu não sei se meu tempo, como que tá, Francisco? Tem alguns minutinhos aí? 2 minutos. Tá. No ADM, a gente tem no site adm.unb.br uma parte lá de pesquisa, onde vocês vão ver todos os professores que têm grupos de pesquisa. Normalmente, os professores que têm grupo de pesquisa têm projetos de pesquisa ativos. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, em se engajar em uma iniciação científica, eu aconselho que vocês analisem aí lá essa página, né, subpágina da página do ADM, verifiquem os grupos de pesquisa, vejam com qual vocês têm afinidade e procurem o professor que coordena esses grupos para analisar se ele tem vaga, porque o professor tem que ter vaga, né? Normalmente, quando a gente orienta a PIBIC, o vínculo é de 1 ano, de agosto do ano, né? Quando você submete, até julho do outro ano. Então, vocês têm que pensar também quando vocês querem formar, para ver se vocês vão atender esse período. E procurem os professores para que vocês possam desenvolver os planos de trabalho e se candidatar ao edital. Então, essa é a minha dica, né? Fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, queiram conversar. Estou à disposição. Obrigada. Joia, obrigado, professora Patrícia. Muito importante a fala da professora Patrícia, muito importante, principalmente o último trecho, a parte final. O que indica a maneira pela qual o PIBIC acontece. O aluno precisa demonstrar interesse em participar do projeto de pesquisa do professor. O aluno precisa procurar o professor, porque o professor, quando ele submete o projeto de pesquisa, o aluno já tem que ter sido selecionado pelo professor, e, inclusive, o professor faz um plano de trabalho para cada aluno, e aí já tem o nome, já tem a matrícula. Então, assim, nós estamos no final de fevereiro, entrando em março. Provavelmente o edital desse ano, do PIBIC, né, o projeto de iniciação científica, do PIBIT também, todas as modalidades que a professora Patrícia falou, provavelmente os editais já vão estar abrindo por essas semanas aí, por esses dias. Então, se você já tem interesse em fazer iniciação científica, entra no site que a professora falou, adm.unb.br, veja o nome dos professores, veja as pesquisas que cada professor desenvolve. O Departamento de Administração hoje tem mais de 60 professores, acho que são 66, né? Acho que são 66 professores. Você sabe, professor Rodrigo? São 66. Entre os efetivos, sim, né? Somando colaboradores e substitutos, a gente tem quase 80. Então, imagina, 80 professores que pesquisam o seu tema, têm o seu interesse de pesquisa, e que a grande maioria desses professores faz pesquisa, como a professora Patrícia colocou, tem interesse em ter alunos engajados, como vocês vão ver daqui a pouquinho com o Yuri e com o Gabriel. Isso faz a diferença para nós. Então, assim, não é para ficar esperando aparecer e-mail ou aparecer um cartaz no mural da face, quando tinha um presencial, né? Vocês é que têm que ir atrás dos professores e demonstrar interesse. Fala, oi, professor, eu me chamo tal, tenho interesse em desenvolver um projeto de iniciação científica no tema tal. Ou, tem algum projeto que eu possa me inscrever com o senhor ou com a senhora, professor? Essa atitude proativa do aluno ela é fundamental para que o PIBIC aconteça. Porque tem muito professor, colega nosso do departamento, meu, do Rodrigo, do Pedro, da Patrícia, do Diego, tem muito professor que quer PIBIC, quer fazer, mas não tem aluno. Não aparece aluno. Aí o cara fica de mãos atadas e não consegue submeter porque não tem aluno. Tá? O próprio decanato
de iniciação científica, ele criou uma página lá que o aluno poderia se inscrever, alunos interessados. Então, tem todos os alunos que têm interesse de química, de administração, de psicologia, de letras. Só que aí fica a dica. Eu, particularmente, eu nem olho aquele site. Eu nem vejo. Não sei nem se os professores sabiam que tem esse site. A gente não tem acesso a esse site. O melhor acesso é procurem a gente, mandem e-mail. Eu ia falar procura pelos corredores da face, mas não pode agora. Mas manda e-mail, vê o que a gente pesquisa e demonstre interesse para o pesquisador. Tá? É só porque eu me lembrei disso, à luz do que a professora Patrícia falou. Muito obrigado, viu, professora? Passo a palavra, então, para o Yuri. Yuri, você vai ter também até 10 minutos, tá? Pode ficar tranquilo, demonstre aí a sua experiência, a sua expertise, tá? E faltando 2 minutos para terminar, eu te aviso, tá bom, Yuri? Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos nessa. Boa tarde, gente. Tudo bom? Consegue me ouvir bem? Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, professor. Foi realmente uma honra poder participar aqui dessa live redonda, porque na minha experiência de graduação sempre fiquei participando como ouvinte do outro lado, então estar dessa parte aqui da mesa redonda realmente é muito importante para mim. E obrigado. Bom, eu tinha feito um pequeno planejamento aqui do que eu tinha para falar, até tinha treinado antes, mas ouvindo a professora Patrícia, eu acho que já mudou metade do que eu tinha para falar. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Yuri Odaguiri Enes, estou no 8º e espero que último semestre de administração. Fiz 2 PIBICs, fiz um, faço outro agora com o professor Francisco, na linha de comportamento organizacional. E vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui na UNB e como que eu acabei parando nessa mesa redonda aqui agora. Eu entrei em administração um pouco novo, em 2017, e sempre fui um aluno que tentou se dedicar bastante às matérias, tentou se comunicar muito com os professores, com os alunos e trazer um pouquinho do que eu aprendia para a prática. E a iniciação científica foi sempre uma coisa que eu tinha muita intenção de fazer, mas no início do curso eu não tinha tanta clareza sobre o que era. Eu fazia monitoria de algumas matérias, mas sempre ficava pensando, e se eu fizesse uma iniciação científica, como eu posso fazer isso? E no começo do curso era realmente um pouquinho complexo entender como funcionava toda essa questão de pesquisa, como que eu poderia completar essa parte tão importante da universidade. E pelo 5º semestre eu já tinha mandado e-mail para vários professores, mas muitas vezes eu não tinha uma resposta, ou então o timing estava errado, porque eu não estava mandando nesse período de abertura dos editais. Então, teve um momento que eu vi uma mensagem em um dos grupos que comentou sobre uma vaga que o professor Francisco estava ofertando, e eu, na hora, mandei e-mail, demonstrei todo o interesse que eu tinha, e mandei uma mensagem motivadora, e felizmente fui um dos selecionados, junto com uma amiga minha, e foi, sinceramente, uma das melhores experiências que eu tive durante a graduação. Participei de bastante coisa no meu percurso aqui, mas eu realmente vou levar os PIBICs que eu fiz com um carinho muito grande. O primeiro que eu fiz foi sobre maturidade da gestão por competências e gestão de desempenho em organização de trabalho, e não vou adentrar muito sobre o que foi a pesquisa em si, mas tive a chance de ir com o professor Francisco em uma reunião muito importante em um dos ministérios aqui do governo, na sede de um dos laboratórios mais importantes aqui de Brasília. Sabe, esse tipo de experiência foi muito importante para mim durante a minha formação. Não é algo que eu poderia ter tido só passando na rua e entrando ali no prédio. É algo que eu vejo que mudou muito a perspectiva que eu tinha sobre como que funciona a pesquisa. Desde o começo do curso, eu tinha um pouco de intenção, assim, já olhava com outros olhos para a parte acadêmica, mas era realmente muito misterioso, assim, como que eu poderia chegar lá, como que faz para acontecer, para tornar realidade. E tendo esse contato com pesquisa e que eu tive com a iniciação científica, eu realmente considero que foi essencial para dar um norte maior para o que eu estava fazendo na graduação,
para qual o significado que a minha participação enquanto aluno, o meu papel ali na universidade, como que eu podia contribuir para a comunidade interna, para a comunidade externa também da UNB. E eu vejo que isso teve um impacto. Não só projetos de iniciação científica, mas existem muitas formas de um aluno de administração ou de qualquer outro curso se engajar, participar. E eu considero que essa é a principal parte que, durante essa minha trajetória no curso, eu percebi que faltava um pouquinho disso em alguns colegas. Essa vontade essa disponibilidade, pôr a cara a tapa, de se engajar e de correr atrás um pouquinho. Muitas vezes foi isso que acabou me ajudando a conseguir as oportunidades que eu tive. E graças a isso também eu consegui 2 bolsas de iniciação científica, consegui me formar no período que seria o dito correto, mas claro que isso depende muito da realidade de cada um. E como a professora Patrícia falou, a quantidade de créditos é realmente muito, muito importante disso, porque me ajudou a formar nesse período e me ajudou também nesse último semestre poder ter um pouco mais de calma para trabalhar no PIBIC e no TCC. Então, fora também a remuneração que teve, foi uma ajuda muito boa. Então, essa parte da pesquisa, ela é essencial para um aluno que está se desenvolvendo na administração. O tripé universitário, ele traz o ensino, pesquisa e extensão. E, então, é muito importante que os estudantes saiam um pouco dessa caixa que é só ficar na sala de aula e não passar além disso. Sabe, ter essa iniciativa de correr um pouquinho atrás, de ver o que tem de oportunidade, porque as oportunidades são muitas, não só no departamento de administração, mas também projetos de outros cursos, projetos da UNB mesmo. E essas oportunidades estão por aí. Não é uma coisa que você precisa fazer um ritual para uma coisa mística, misteriosa, que você não consegue ter acesso. Como o professor Francisco comentou, realmente, manda e-mail. No meu caso, eu mando e-mail, eu procurava nos corredores, mantinha contato depois que a aula acabava, porque os professores percebem isso, mesmo que a gente não perceba. Então, nessa minha fala, eu queria realmente trazer assim, essa importância de participar, de se disponibilizar e saber que não é uma coisa impossível de se fazer e que no final é muito recompensador. Como a professora Patrícia comentou, isso traz uma diferença completa nas competências que um estudante tem durante a sua formação. Isso vai trazer um impacto, tenho certeza, na minha vida profissional e também teve na minha vida pessoal. Eu aprendi muito mais a me organizar, a timidez que eu tinha, ela foi muito bem trabalhada durante esse período, então estar aqui agora falando em uma mesa redonda é realmente algo que eu não pensaria em fazer no meu primeiro semestre. E, sabe, é uma evolução que eu percebi, que as pessoas ao meu redor também comentaram. E eu recomendo de todo o meu coração e peço que as pessoas façam iniciação científica, façam monitoria, se não se identificarem muito com a área de pesquisa, façam empresa júnior, façam projetos de extensão, tem tantos por aí, por exemplo, o Grupo de Estudos em Marketing Societal, o Conscient, o grupo da professora Patrícia, tem muitas oportunidades que os alunos acabam deixando passar um pouquinho batido durante a formação. E eu tenho certeza de que, se forem um pouquinho atrás disso, não vão se arrepender. O contato que os alunos têm durante essas reuniões de grupo de pesquisa com os professores, com outros alunos também estão interessados, é algo 2 minutos, que... tá, Yuri? Obrigado. É algo que realmente traz muito impacto. Então, só para finalizar, acho que realmente reforçar isso, de se disponibilizar, pôr a cara a tapa e correr um pouquinho atrás. Não é muito difícil, não. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder participar aqui. E esqueci de falar. Graças ao PIBIC também, o do ano passado, consegui apresentar, além do Congresso de Iniciação Científica da UNB, que infelizmente devido à pandemia foi online, também consegui, com o professor Francisco e mais uma colega minha amiga, apresentar dois resumos em um congresso de psicologia. Sabe? Isso foi realmente muito significativo. E
é uma experiência que eu recomendo para todos e todas que tiverem a oportunidade. E essa oportunidade está por aí. É só mandar um e-mail que você acha. Obrigado mais uma vez. E qualquer dúvida, qualquer comentário ou dúvida que tiverem sobre o processo, quais são os trâmites, como que faz para mandar um e-mail, tem dúvida sobre isso, pode falar comigo, eu estou super aberto e à disposição. E obrigado. Tá joia. Muito bom, Yuri. Muito obrigado, tá? Gostei muito da sua fala. Foi uma fala que veio aí do coração, né? E da sua experiência. Isso eu acho maravilhoso, tá? Isso é ótimo. E veio ilustrar o que a gente está tocando, né? Tentando criar e consolidar essa cultura de pesquisa no departamento, né? Você muito bem colocou do tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, que devem ser vistos como complementares, não são independentes um do outro, não são isolados. A professora Patrícia falou da relação entre extensão e pesquisa, por exemplo, no caso do PIBIT. E um outro elemento importante que você colocou, Yuri, nós estamos num contexto de universidade pública, né? Ou seja, a universidade pública ela não é gratuita. E aqui no Brasil as pessoas confundem o público com gratuito. Todo aluno de universidade pública ocupa uma vaga pública. Então, espera-se que o aluno não fique só preso em sala de aula, mas que o aluno usufrua das possibilidades de pesquisa, das possibilidades de extensão, até porque, se você considerar que a cada semestre formam aí de 100 a 150 administradores só na UNB, quando você considera só o Distrito Federal, por semestre, você deve ter aí mais ou menos 1.000 administradores se formando, considerando todas as faculdades. Se você não se diferenciar de alguma forma, fazendo monitoria, fazendo iniciação científica, participando de congresso nacional, como você citou, Yuri, que você participou, dando a cara a tapa, né? E como você bem colocou também, você não vai se diferenciar da multidão. Você vai ser só mais um na multidão. Ah, mas eu quero fazer concurso público. Mesmo em prova de concurso público, deve ter prova de título. E se você tem iniciação científica, você está na frente. Se você tem monitoria, você está na frente. Se você participa de congresso, você está na frente. Se você publica artigo, você está na frente. Tem que ter clareza com relação a isso também, senão você só vai ser mais um na multidão. Ah, eu quero abrir minha startup. A pesquisa te ajuda, vai te ajudar a abrir a startup. Você vai pegar os macetes, né, os meandros de fazer pesquisa. Você não cria uma startup da cabeça, não. Da cabeça a gente só tira piolho, não tira mais nada. É treino. E o treino até é exaustão, que é o que todo professor deve falar com vocês em sala de aula sobre isso, né? Tem que estudar, e estudar é treino, tá? Então, a iniciação científica tem esse caráter utilitário também, e de provável impacto, como o Yuri bem colocou para a gente. Agradeço também você ter aceitado o convite e participado, tá bom, Yuri? Gostei muito, parabéns, viu? Muito bom. Passo a palavra, então, agora ao professor Diego Mota Vieira. Agradeço também a gentileza do professor ter aceitado o convite. E aí o professor também vai ter até 10 minutos, e aí quando faltarem 2 minutos eu aviso o professor, tá bem? Obrigado, Diego. Vamos lá. Pronto. Estão me ouvindo bem, gente? Legal, eu agradeço ao convite, cumprimento a todos os colegas que estão participando dessa mesa redonda. É uma satisfação fazer parte dessa iniciativa. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo aqui na minha fala, porque eu acho que eu tenho muita coisa que eu gostaria de falar. Eu vou dividir minha fala em 4 momentos, breves momentos. Primeiro, alguns números que eu trago sobre o departamento e a prática de iniciação científica. Depois eu vou falar sobre alguns benefícios que eu imagino, que eu observo a partir da prática de iniciação científica para os alunos de graduação. Eu não vou me adentrar muito nesse tópico, porque, enfim, a gente tem a presença aqui do Yuri, do Gabriel. Aí depois eu vou fazer uma propaganda dos temas que eu pretendo ofertar nessa próxima oferta aí do PIBIC.
e, finalmente, fazer algumas observações finais, tá? Bom, no último ano, nasceu, dentro do Núcleo Docente Estruturante, o NDE, um projeto chamado Retrato Acadêmico, Departamento de Administração, em que a gente mapeou as atividades de ensino, pesquisa e extensão ofertadas pelos professores efetivos, os professores concursados do departamento. Então, eu trago alguns desses números. É um projeto bastante legal. Assim, eu coordeno esse projeto junto com a professora Zigrid. O Yuri está presente aqui, faz parte da equipe. O Adler também estava aqui há pouco tempo, está aí, ainda faz parte do projeto. E a gente transformou esse projeto em um projeto de extensão. Mas, pois bem, né? Nosso primeiro relatório, a gente analisou os dados coletados a partir do currículo Lattes dos professores, relativos às suas atividades registradas e referentes aos anos de 2018 e 2019. Né? Bom, são 55 professores efetivos. Tá? Atualmente são 55 professores efetivos distribuídos em 6 eixos acadêmicos. São 27 professores voluntários e 3 professores substitutos. Essas informações também estão lá no site do departamento. Entre 2018 e 2019, apenas 22 alunos foram orientados na prática de iniciação científica. É um número pífio. É muito pouco. E eu acredito que isso seja uma responsabilidade principal. Nós, professores, mas também um pouco dos alunos, né? Eu entendo nossa, referendo o desafio que o professor Francisco levantou aqui no início da nosso encontro, né? Assim, e aí, em especial, essa última fala dele, que ele coloca a questão a universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, é como se uma quantidade enorme de recursos públicos, né, estão sendo investidos nas universidades federais e a gente faz bem pouco, menos do que deveria, pelo menos na minha percepção. Né? Universidade é um universo de oportunidades, não é só a sala de aula. Então, eu observo, eu sempre dei aula no curso noturno, por exemplo, e eu observava os alunos chegando, sentando nas carteiras lá em sala de aula, dava horário, 10h30 da noite e iam embora. Então, assim, é como se fosse uma coisa de colégio, vinha só para assistir a aula e vai embora, mas a universidade é muito mais. E aí o Yuri, já na fala dele, trouxe inúmeras oportunidades, né? Então, entre elas, a iniciação científica. Falando um pouco mais sobre os números, assim, essa pesquisa a gente se baseou pelo que está no Lattes dos professores. Então, tem uma limitação, às vezes alguma informação o professor não registrou no Lattes, às vezes ele não atualizou o seu Lattes, mas são os números que a gente tem. Os professores eles estão presentes em 76 grupos de pesquisa. Um professor pode participar de mais de um grupo de pesquisa, né? Mas o fato é que a gente contou, os professores estão presentes em 76 grupos de pesquisa, né? Entre 2018 e 2019 também havia 119 projetos de pesquisa concluídos ou em andamento. Tá? Então, assim, só para registrar que a gente tem muita capacidade de oferta. E outra coisa, são quantos alunos matriculados no curso de administração? São mais de 1.000. E só 22 alunos orientados em iniciação científica. São 55 professores do quadro, dá 85 professores contando com os substitutos e os voluntários, colaboradores. Né? Então, assim, a gente tem uma capacidade, a gente tem um desafio grande em aumentar essa oferta, e eu acho que o desafio é criar essa cultura de ciência, de pesquisa no departamento. Há que se registrar também que há uma lista, né, de alunos que preencheram lá, preencheram um formulário
decanato e tal, e se colocaram numa lista de espera, então são alunos que já estão disponíveis para serem escolhidos na iniciação científica. Então, já tem uma lista de espera de alunos que querem fazer iniciação científica e não foram contemplados. Bom, avançando. Os benefícios que eu observo, que eu tenho observado. Eu já ofertei iniciação científica 3 vezes. Na primeira vez, o meu projeto foi reprovado. Na segunda e na terceira foram aprovados. E os meus alunos, eles têm bolsa, eles conseguiram bolsa. Então, assim, fico muito feliz também com essa parte. Então, é uma grana que ajuda eles a frequentar a universidade. Então, como principais benefícios, além das bolsas, eu vejo a inserção em grupos de pesquisa. Opa. É que minha filha chegou aqui. Desculpa aí, gente. Deu horário de chegar da escola, né? Bom, então a inserção em grupos de pesquisa. Dá um beijinho nela aí. Já dei. A participação em iniciação científica vai contribuir para a escolha do tema de TCC. O aluno vai chegar mais confortável e confiante para a escolha do tema de TCC. Vai ter uma compreensão e vai praticar a gestão de um projeto, porque a gente fala de projeto de pesquisa. Então, não é só na DIM que você vai aprender, né? Vai lidar com o projeto. Tá? Então, você vai determinar um escopo do projeto, um cronograma, os recursos que vão ser empregados na execução daquele projeto. Você vai ter contato com alunos de pós-graduação, porque o PIBIC é uma porta de entrada para os grupos de pesquisa, dos quais fazem parte alunos de pós-graduação. Vocês vão praticar a coleta e análise de dados. Vocês vão praticar a elaboração de relatório de pesquisa e vão ter acesso à fronteira do conhecimento na nossa área de administração. Então, quando você estiver pesquisando, sei lá, por exemplo, análise de stakeholders, poucas pessoas no mundo vão conhecer mais sobre análise de stakeholders do que você. Eu acho isso fenomenal. Quando você faz pesquisa científica, você está na fronteira do conhecimento. Então, eu vou seguir agora para a terceira parte da minha fala. 2 minutos, Diego. Beleza. Eu vou ofertar, nesse semestre, PIBIC, entre 2 e 3 vagas. E o tema vai versar em torno dos seguintes conceitos: capacidades estatais, redes de políticas públicas e análise de stakeholders. Já vou pedir para o pessoal que faz um excelente trabalho de comunicação também, que a gente precisa registrar isso. O departamento melhorou muito a sua comunicação, a comunicação das oportunidades. Aí eu vou pedir para a professora Patrícia, me ajuda muito nesse sentido, pedir para divulgar esses temas e a minha oferta. E aí, por fim, eu queria finalizar minha fala com algumas observações. A disciplina de métodos científicos está lá no fluxo, no terceiro semestre, por uma razão. Métodos não é só para você utilizar lá depois, no final do curso, na sua monografia. Ela está ali na posição no terceiro semestre no fluxo, justamente porque espera-se que você pratique ao longo desses anos ciência. Né? Então, tem uma razão de ser, a disciplina de métodos está no início do curso. Uma outra coisa, o Departamento de Administração tem recursos previstos em normas para auxiliar a inscrição de alunos da graduação em congressos. Então, você pode contar com apoio financeiro do departamento para se inscrever em congressos e apresentar os seus trabalhos. E, por fim, gente, a minha última fala aqui é o seguinte, que quando você faz pesquisa, você tem conteúdo. No mundo de imagem, né? No mundo midiático, enfim, é importante. Por trás da imagem você tem que ter conteúdo. Então você se torna também, além de tudo, uma pessoa mais interessante. Modéstia à parte. É isso, gente. Agradeço a oportunidade e passo a palavra para o professor Francisco. Beleza. Obrigado, professor Diego. Apontamentos muito interessantes feitos aí pelo retrato acadêmico, né, pelo projeto de vocês, que você coordena, né, e reforça o que a gente falou, né? Se você tem, dentro de um universo de alunos, 22 que desenvolveram
iniciação científica em 2018, 2019, e neste universo de 85 professores, é ínfimo, é muito pouco, é muito pouco. E por isso a importância da gente começar a ter eventos como esse de hoje, nessa live redonda aqui, exatamente para sensibilizar os stakeholders, né, fazendo um paralelo com a teoria que o professor Diego estuda aí, mas sensibilizar todos os envolvidos, hoje com os alunos, né, com foco nos alunos, professores também foram convidados, como a gente tem o professor Pedro Neiva aqui. O próximo encontro a gente já quer focar nos professores do departamento, mas os alunos também podem ser convidados a participarem, inclusive já podem até conhecer e interagir com os próprios professores que têm interesse, que coordenem, né, o seu projeto de pesquisa. Então, assim, a gente está tentando atuar em diversas frentes, visando, aí ao início da live, né, visando aumentar quantitativa e qualitativamente a oferta de projetos de iniciação científica, atuando aí com professores e com os alunos, né? O professor Diego, por meio da ilustração empírica, né, mostrou aí o retrato acadêmico e asseverou a necessidade da gente melhorar os nossos indicadores sobre iniciação científica. Fazer pesquisa é muito importante, como o professor Diego colocou, a professora Patrícia também, e o Yuri, no sentido até de você amadurecer. Muito do que você discute ou aprende em sala de aula, você só vai amadurecer quando você está em campo. Como o Yuri falou aí, você está numa reunião lá no maior laboratório do Distrito Federal, de Brasília, do Centro-Oeste, quando você está em campo lá, conversando, trocando ideia, negociando, discutindo, argumentando, às vezes a teoria de sala de aula vai fazer sentido naquele momento. Tá? Por isso que é importante a prática, a pesquisa, como bem colocou o professor Diego, o qual eu agradeço também a presença. Tá bom, professor? Muito obrigado. E aí eu passo a palavra, então, para o Gabriel Benino, vai ter também 10 minutos, tá, Gabriel? Agradeço a gentileza também de você ter aceitado o convite para contribuir com os alunos, conosco também, para falar um pouquinho da sua experiência também, Gabriel. Muito obrigado, vamos lá. Faltando 2 minutos, eu te aviso, tá? Tá bem, professor. Eu que agradeço o convite por participar dessa mesa redonda. E eu queria começar a minha fala já parabenizando o Yuri pela fala dele, pelos resultados no congresso que ele falou, e também para dizer para ele que ele já é uma inspiração para mim no que se refere à superação da timidez, porque é algo que é bem presente em mim, talvez vocês vão perceber isso nessa minha fala. O professor mesmo percebeu isso ontem no seminário que eu apresentei lá no mestrado, mas, enfim, esse não é o tema da conversa de hoje. Na verdade, é um pouco o tema da conversa, porque eu descobri, eu soube um pouco mais sobre essa minha dificuldade quando eu tive que apresentar o meu trabalho lá no congresso do PIBIC. Então, o que eu queria destacar mesmo nesse evento de hoje é como o PIBIC pode ser uma ferramenta para você se entender melhor como pessoa. Porque ao mesmo tempo em que eu percebi que eu tenho muita dificuldade para falar com pessoas em público, eu também percebi que eu gosto de escrever, que eu gosto da escrita científica. E também é por isso que eu resolvi fazer o mestrado depois da minha graduação. Eu sou graduado pela própria UNB, falando um pouco da minha trajetória agora, né? Então, assim que eu entrei no curso, eu confesso que eu enxergava a universidade como a escola, como o professor pontuou. Então, eu ia para as aulas, assistia, depois voltava para casa, sem pensar muito, sabe? E como a disciplina de metodologia fica mais no início do curso, como o professor também falou, eu acabei passando por essa disciplina sem me dar conta de que eu teria que elaborar uma pesquisa para poder me formar, que é o TCC. E só lá no meio do curso, acho que depois da metade do curso, que eu tive a oportunidade de fazer outra disciplina,
que é Tópicos Contemporâneos em Administração 2, ofertado pelo professor Rodrigo Ferreira. Então, ele meio que foi uma figura importante para mim, apesar de provavelmente não lembrar de mim. Que foi nessa disciplina que Lembro sim, Gabriel, lembro sim. Quando seu nome foi sugerido, logo sua imagem me veio à cabeça. Foi sugerido aí pelos professores, lembro sim, viu? Você foi meu Ótimas aluno também, recordações. viu, Gabriel? Você também foi meu aluno, eu lembro de você, viu? Poxa, não sabia que o senhor lembraria também. E também estava na minha banca do TCC, né? A gente sempre recorda de bons alunos, viu? Então, como eu ia falando, foi nessa disciplina que eu me toquei que a pesquisa é importante para o aluno universitário. Então, a partir daí, eu fiquei com a minha antena ligada para mais oportunidades. Só que não foi logo após essa experiência que eu tive contato com o PIBIC. Eu acabei fazendo monitoria, depois eu me envolvi com um projeto de extensão lá do Instituto de Ciência Política, e só depois disso eu vi que o professor Diego, que foi meu orientador no PIBIC, estava procurando alunos para iniciação científica. Eu vi no Facebook, em algum grupo alguém divulgou, e eu resolvi me inscrever. Eu me lembro que eram 2 vagas, aí chegando lá para o processo seletivo tinham 2 pessoas, eu ainda fiquei com medo de não passar, mas no final das contas deu tudo certo. E a minha preocupação naquela época, na verdade eu não sabia que dava tanto crédito, eu peguei 2 créditos, eu acho, só do PIBIC. Eu estava mais preocupado com aprender mais sobre pesquisa para fazer o meu TCC. Então, o meu plano já desde o início, na verdade, também era fazer o PIBIC e arrumar um orientador para o meu TCC, que foi o que felizmente aconteceu. E a gente teve a oportunidade de desenvolver a mesma pesquisa, né, de trabalhar nela ainda mais, robustecê-la para que ela se tornasse um TCC depois disso. E mesmo após a apresentação do TCC, a gente continuou trabalhando nessa pesquisa e esse ano ela vai sair em formato de artigo na RAP, Revista de Administração Pública, que acho que é a maior conquista da minha vida, que eu não imaginei que seria possível publicar na RAP, que é a revista que a gente procura para estudar, né? Então, sou muito grato a essa oportunidade que o professor Diego, me deu quando ele procurou aqueles alunos. E aproveito para recomendá-lo para os alunos aí, já que ele vai abrir novas vagas para iniciação científica. E, no final das contas, eu acho que, apesar de ter acordado para a vida de maneira tardia na minha graduação, mais ou menos depois da metade, eu, olhando para trás, eu a enxergo como uma experiência muito positiva, já que eu tive a oportunidade de experimentar esses 3 braços que o professor Francisco falou, né? A educação, a extensão e a pesquisa. E eu acho que tudo isso contribuiu para eu me entender melhor. E é isso. Ah, uma coisa a mais, professor, que eu me lembrei agora. Falando mais sobre o evento lá que a UNB promove, uma coisa que eu não sabia é que tinha uma premiação para os trabalhos que se destacam. Eu soube disso porque a minha namorada, que na verdade devia ter sido convidada aqui no meu lugar, já que ela é uma super veterana de iniciação científica, ela fez 3 vezes, foi bolsista, acho que 2 vezes, e recebeu menção honrosa 2 vezes, e concorreu uma vez ao prêmio de melhor artigo da área dela. E eu tive a oportunidade de acompanhá-la no último evento e foi um evento bem legal, tem toda uma premiação lá, então isso pode ser um fator a mais para pessoas que têm uma veia mais competitiva aí. Faltou só um lanchinho lá, mas tudo bem, já é pedir demais. Tá joia, Gabriel. Maravilha.
Depois você passa o nome da sua namorada que iremos convidá-la, tá? Iremos convidá-la para... Como eu disse, hoje é só o primeiro evento, né? Hoje é o pontapé inicial desse conjunto de ações mais sistemáticas que o ADM e a Comissão de Pesquisa estabeleceram como frente aí do PIBIC, tá? Obrigado, viu, Gabriel? Gostei da sua fala também. Uma fala também com o coração, né? E também com a cabeça, né? Com a experiência. E eu acho que é muito importante, neste primeiro momento, de sensibilização, de mostrar para os demais alunos, né? Demais colegas aqui de vocês que estão assistindo que é possível tentar. E, assim, às vezes o insucesso, eu tentei e não consegui. Às vezes acontece, isso é normal, isso já aconteceu comigo, com a Patrícia, com o Diego, com o Pedro, com o Rodrigo, com todo mundo, isso é normal, com o Yuri também. O Yuri falou que tentou, mandou e-mail, não conseguiu. Mas o importante é não desistir, o importante é ter a resiliência, né? Não desistir e entender a importância, o impacto que a iniciação científica provoca na vida de vocês. Para vocês que estão fazendo a graduação, talvez vocês ainda não tenham a dimensão. O professor João Carlos chegou também. Boa noite, professor. Talvez vocês ainda não tenham a dimensão da importância do currículo de vocês durante a graduação. E o que vocês fazem durante toda a graduação fica como uma marca registrada, né? Fica como uma identidade e que vai ajudar vocês quando vocês se formarem, quando vocês ingressarem em processo seletivo público, ou quiserem ingressar no mestrado, ou quiser abrir a sua startup, seja lá qual for o que você quer fazer com o curso de administração depois que você se formar, a iniciação científica só vai te abrir novas fronteiras, novas possibilidades, vai te ajudar muito do ponto de vista profissional e também, como a gente tem visto aí do relato do Gabriel e do Yuri, né, até do ponto de vista pessoal, no sentido de você falar em público, de apresentar em congresso científico, de você aprender a contra-argumentar, que é uma competência muito importante hoje em dia, né, de você entender o que está sendo falado, o argumento, e contra-argumentar. Então, só temos aí benefícios quando a gente pensa na iniciação científica, tá? Ao encontro do que o professor Diego colocou, e eu imagino que talvez seja uma atividade prevista da Comissão de Comunicação, professora Patrícia, talvez fosse interessante, então, fazer um levantamento junto aos docentes do departamento que vão abrir vaga de iniciação científica e aí divulgar também para os alunos, divulgar nas plataformas, né, nessas mídias sociais, no sentido dos alunos procurarem os docentes, né, que têm interesse. Do ponto de vista prático, né, existe um projeto de pesquisa, o professor elabora esse projeto de pesquisa, um projeto de até 5 páginas, às vezes até 3 páginas, que é simples, é uma introdução, é um objetivo geral, é uma pergunta, é um objetivo específico e é um método. Muito simples, muito direto. E aí, para cada projeto de pesquisa, é o professor que submete, para cada projeto de pesquisa tem um plano de trabalho. O plano de trabalho é por aluno. O professor Diego vai abrir 3 vagas. Eu não sei se só para um projeto de pesquisa. Se for só para um projeto de pesquisa, ele vai elaborar 3 planos de trabalho. Cada plano de trabalho é um, né? Cada plano de trabalho tem meta, tem resultado esperado, por aluno. E o contexto, no caso do professor Diego, por exemplo, os 3 planos de trabalho vão convergir para o alcance dos objetivos do projeto de pesquisa. Então, não é uma coisa um contra o outro, não é eu faço o meu, você faz o seu, não, é tudo em equipe, e aí vocês participam de grupos de pesquisa, o professor Diego tem, a professora Patrícia tem, eu tenho, o professor Pedro, o João Carlos, todos têm os seus grupos, quando reúne todos os orientandos exatamente para conversar sobre pesquisa, tá? E o plano de trabalho também é super simples, do ponto de vista prático, até 3, 4 páginas, com meta, com cronograma. Enfim, se não há burocracia, é no processo seletivo do PIBIC. Não tem burocracia.
Isso aí vai ser algo que eu vou bater muito com os meus colegas, com os professores do ADM, porque às vezes eles podem achar que é algo maior, é algo complexo, quando na verdade não, é algo resumido, é algo simples e que dá para construir essa competência, tá? Bom, a gente abre então, agradeço também o Gabriel, né, pela fala dele, a gente abre para quem está participando, para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, considerando aí que já são 19h05, e já passamos aí da hora prevista para a live, né? Se alguém que não falou, alguém quer fazer alguma pergunta, os próprios alunos aí, vocês têm a possibilidade de perguntar, tá? De tirar dúvida, de usufruir desse momento aí, para quem está assistindo agora ao vivo de forma síncrona, tá? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, é só abrir o microfone e perguntar. Vou deixar um tempinho. Eu não sei se dá para levantar a mãozinha aqui. Acho que não. Se né? quiserem também digitar no chat, e a Aqui, gente o lê professor também, Pedro. né? Isso, pode pôr no chat também. Bem lembrado, professora. Professor Pedro Neiva levantou a mão. Pode falar, professor. Bom, gente, queria primeiro parabenizar vocês. Eu acho que é uma excelente iniciativa, né? Eu estou aqui mais para prestigiar mesmo. Não vou falar muito, até para dar oportunidade aí para os alunos. Só dou uma sugestão de nunca deixar para a última hora, sabe? Porque isso é um costume bem brasileiro. A gente já teve aluno que veio atrás querendo, mas assim, 1 semana, 2 semanas antes. E um projeto bom é um projeto amadurecido, né? E lembrar também que a gente vai ter agora uma premiação, né? Isso já está bem encaminhado, vai ter uma premiação dos trabalhos de graduação, né? De conclusão de curso. E os pessoal que participa do PIBIC é forte candidato a levar esses prêmios, né? Acho que é sempre a ideia do desenvolver durante o percurso na graduação, né? Por que a graduação não pode fazer pesquisa? Então, é isso. E dizer também que eu vou apresentar vaga também na área de... Estou mais interessado nesse momento, na área de as questões das transformações do trabalho, né? Teletrabalho, questão da precariedade do trabalho, de microempreendedorismo, questões de gênero, de raça relacionadas ao trabalho. Mas, novamente, parabéns para vocês. Acho que muito bem-vinda a iniciativa de vocês. Obrigado. Maravilha, professor Pedro. Excelente. Obrigado pela participação, obrigado pela presença e pela contribuição, tá? Eu que E aí, agradeço. mais um professor que vai abrir vaga. Olha aí, para quem está assistindo aí, fica atento, preste atenção, hein? Obrigado, professor Pedro. Gabriel, pode falar, Gabriel. Eu só queria falar também, na esteira do que o senhor falou, que para participar dos grupos de pesquisa também não tem muita burocracia, não. Pelo menos nas experiências que eu tive com grupos de pesquisa na UNB. Eu tive experiência com o Experimenta, do professor João Carlos, que também participa lá. Eu vi a carinha dele e lembrei. E no grupo de pesquisa do professor Diego também, o grupo de pesquisa em governo e políticas públicas. E quando eu não participava dos grupos de pesquisa, eu achava que era uma coisa mais fechada, que só tinha que entrar com um convite. Mas, na verdade, foi bem aberto, foi bem tranquilo das vezes que eu participei. Então, só queria deixar isso bem claro para todo mundo, que também é uma porta de entrada nesse mundo de pesquisa. Perfeito, perfeito, Gabriel, muito bem lembrado, porque às vezes você pode entrar no grupo de pesquisa, conhecer a teoria, os métodos que o grupo utiliza, que o professor utiliza. De repente, todo professor que orienta a iniciação científica tem grupo de pesquisa, nem todo professor do departamento tem grupo de pesquisa registrado formalmente no CNPq. Nós aqui temos, tá? Todos os professores que estão aqui têm. E, às vezes, participar do grupo de pesquisa também ajuda a amadurecer a ideia do projeto de pesquisa, do plano de trabalho, para então submeter. Nós temos uma página também, a professora Patrícia coordena também, né, essa página aí da comunicação. Na fala dela, ela comentou sobre a página dos grupos de pesquisa, né, do ADM. A Natália está perguntando no chat aqui, professora. Já respondeu. Aonde que encontram
aonde que encontra essas informações sobre as vagas, né? A Patrícia respondeu que normalmente os professores divulgam nas redes sociais da ADM. Eu divulgo para a Patrícia e a Patrícia divulga nas redes sociais para mim, porque eu não tenho rede social nenhuma. E não faço questão nenhuma de ter, mas a professora é firme. Mas é muito importante realmente a participação no grupo de pesquisa. E não é um bicho de 7 cabeças, não é hermético, não é um sistema fechado, não é uma sociedade secreta. É preciso desmistificar a participação no grupo de pesquisa, como muito bem lembrado aí pelo Gabriel. Obrigado, viu, Gabriel? Deixa eu ver, mais alguém levantou a mão? A professora Patrícia colocou aqui no chat todas as mídias, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube, tá? Se quiser complementar, professor. Não, tá ótimo. É só sigam as redes sociais, pessoal. A gente tem os grupos de pesquisa, tem alguns que são mais ativos, né? O do GENS, que é o do professor Diego, o meu, Geologs, o GP2C, que é da professora Gisela, Consciente, da professora Solange. Esses são os que eu vi que estão... Aí tem o Lanfo também, que é de finanças, né? Esses são os mais ativos no Instagram. Então, sigam os grupos de pesquisa, né? Normalmente, os professores, eles sempre estão se apresentando, abrindo oportunidade aí para vocês entrarem. E aí, Francisco, só para te avisar que tem 2 pessoas querendo falar, acho que primeiro é Yasmin, ou da Guiri, deve ser parente do Yuri, e o Adler também, acho que foi primeiro a Yasmin e depois o Adler levantou a mão. Ah, ótimo, eu não vi, não. Vamos lá. Na verdade, eu só estava aplaudindo mesmo, e sim, eu sou irmã do Yuri. Legal. Maravilha, Eu Yasmin. convidei a minha irmã para participar, hein? Obrigado pela participação. Bem-vinda. Obrigada. E quem que é outra pessoa, Patrícia? Eu não O vi. Adler. O Adler, pode falar, Adler. Uhum. Na verdade, eu só aplaudi também, professor. Ah, só aplaudir, desculpa, eu vi rapidinho assim. Tá joia. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pessoal, então, esse ano, vamos tentar consolidar essas informações. Normalmente, cada professor divulga a sua vaga, né? E a gente divulga as redes sociais, mas vamos tentar, de repente, consolidar. Vale a pena. Nem sempre todo mundo divulga. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é que, às vezes, o professor se motiva a mandar com a ideia do aluno, né? Por exemplo, tem alguns professores que já têm projetos. Por exemplo, às vezes eu tenho projeto da FAP, da CAPES, do CNPq, e a gente já prevê bolsa para os alunos. Então, a bolsa é do projeto, mas aí eu sempre procuro vincular o aluno ao edital do PIBIT da UNB para pegar o certificado certinho. Então, às vezes, o professor já tem o edital, já tem o projeto pronto e vincula os alunos para auxiliar na coleta de dados, né? Normalmente acontece isso. E, às vezes, o professor não tem algum projeto pronto, mas com a ideia do aluno, o aluno entrando em contato, como o Yuri e o Gabriel comentaram, mandem e-mail, não tenham medo dos professores. Os professores são muito abertos para diálogo, né? Então, assim, às vezes, o professor está disposto a encampa a ideia de vocês e submete. E, às vezes, eu tenho feito assim, os alunos que têm interesse em participar do meu grupo de pesquisa, eles participam antes de ser orientando de PIBIC e orientando de TCC, assim, no mínimo um semestre, e aí, no semestre posterior, a gente submete. Então, para esse edital, eu já selecionei 4 alunos para PIBIC e 2, e estamos selecionando para o PIBIT. Assim, porque eu peguei os que já tinham demonstrado interesse no grupo de pesquisa. Então, às vezes, acontece assim também. Então, alguns alunos novos que entraram esse semestre ou que entraram no semestre anterior já quiseram participar, né? Mas, assim, é uma coisa muito livre, assim, depende muito do professor. Por isso, não tenho medo de entrar em contato, né? Assim, só falando da bolsa. A bolsa, a gente teve uma redução, né, com esses cortes que tiveram aí para verbas de ciência, mas a bolsa é R$400 durante 12 meses, aí vocês podem obter a bolsa do CNPq, as bolsas dos projetos que normalmente os professores têm, CAPES, FAP ou até mesmo CNPq, e também tem algumas bolsas da UNB. Então, por exemplo, esse semestre eu consegui, das 4 de PIBIC, 2 conseguiram bolsa. E claro que tem que ter um IRA, né? Quem tiver o IRA maior consegue bolsa. Lembrando também que o IRA mínimo para poder submeter o plano de trabalho é 3. Se tiver menos que 3, não dá, né?
Então, tem que ter o IRA no mínimo 3. E outro requisito mas isso o professor ajuda vocês, fiquem tranquilos, tem que registrar o currículo Lattes também, né? Então, são coisas assim Por isso que, como o professor Pedro comentou, não deixem para a última hora. Já procurem os professores, né? E um outro detalhe, a última coisa que eu queria falar. Às vezes, dependendo do professor também, o mesmo trabalho que vocês desenvolvem para o PIBIC, vocês podem desenvolver para o TCC, só num formato diferente. Eu, normalmente, faço isso, tá? Os alunos fazem o PIBIC é um artigo de 12 páginas, enquanto que para o TCC tem lá 60, 70, 100 páginas, dependendo do estilo do aluno, né? Então, a gente faz a pesquisa e o mesmo trabalho pode servir para as duas coisas, né? Então, é bem interessante. Essa questão da menção honrosa também dá crédito, só para informar. Além de ser ótimo para o currículo, né? Menção honrosa, o prêmio também dá crédito para os alunos, tá? É isso, aí acho que o Gustavo e o Yuri levantaram a mão, Francisco. Patrícia, só queria complementar a sua fala rapidinho, até por conta do avançar da hora. Um IRA 3, convenhamos, bem tranquilo, né? Acho que, pelo contrário, tem que se esforçar para ter um IRA menor que 3. E o segundo ponto que eu queria falar é essa conexão aí que a gente consegue fazer, que é desejável fazer entre o PIBIC e monografia. No fim das contas, o exemplo do Gabriel ali, eu gosto muito. Foram 2 anos, então, trabalhando uma pesquisa, 1 ano como PIBIC, depois mais 1 ano como monografia. E aí você vê que foi uma pesquisa que amadureceu e resultou na publicação. Parabéns. Maravilha. Agradeço, professora Patrícia, professor Diego. Gustavo, levantou a mão. Pode falar, Gustavo. Depois o Yuri tinha levantado. Yuri, tá? O Yuri pode ter levantado antes de mim, pode passar para ele. Não tem problema, não. Não vai falar mais, não? Então tá, Yuri. Pode falar, Yuri. Obrigado, Gustavo. É só uma fala bem rapidinha, que a professora Patrícia comentou sobre a bolsa do PIBIC. Só lembrando que ela pode acumular com bolsa de estágio. Então, que é uma preocupação que eu vi que alguns alunos tinham quando conversavam com os amigos meus, dá sim para acumular a bolsa de iniciação científica com a bolsa de estágio sem problema nenhum. Excelente. E ao projeto de plataforma de governança fundiária. E também que realmente a iniciação científica ajuda muito na escrita da monografia. Acabou que, por algumas questões tem interesse por muitas temáticas diferentes, acabei fazendo um PIBIC e o TCC com temas diferentes, mas, sem dúvida nenhuma, a iniciação científica, essas duas que eu fiz, que eu estou fazendo agora, ajudaram imensamente na hora de escrever e de ter essa redação mais voltada para o científico, com essa formalidade que a professora Patrícia comentou. Então, realmente, ajuda demais, mesmo que não seja aproveitada para fazer o TCC, vai ter um reflexo, sim, e um impacto na hora de escrever o TCC. Fora que ajuda muito também a aprofundar os conhecimentos da metodologia e como se faz pesquisa. Traz uma clareza muito maior e ajuda a facilitar um pouquinho que é um estigma que as pessoas geralmente têm, que o TCC é um monstro de 7 cabeças, mas é um monstro de 2 cabeças só, não é para tanto. Legal, obrigado. Yuri, obrigado. Obrigado pela contribuição de novo. Faltou só dizer aí que um dos prêmios aí da monografia, talvez o segundo ou o primeiro prêmio, vai ser assistir a estreia do Botafogo na Série B, junto comigo e o professor Diego. A gente vai assistir o jogo do Botafogo como primeiro prêmio para a melhor monografia, hein? Passa a palavra. Gustavo, levantou a mão, pode falar, Gustavo. O Adler está rindo. Era só para complementar, porque como vocês acabaram falando, Yuri, além de poder complementar em estágio, aos alunos da assistência que dependerem, vocês ainda conseguem contemplar e consagrar todo mundo aí com programas de auxílio socioeconômico. Então, não é possível você ainda ter PASE, PIBIC e a estágio, só vai ter que tentar aconselhar todo mundo. E ainda, professora Patrícia, você acabou dizendo que o PIBIC era 3 e o PIBIC-AP, que você citou no início, é bom destacar, os alunos que entraram por meio de ação afirmativa é 2,8. Então, não se acanhem e é isso aí, pessoal. Bacana. Obrigado, Gustavo. Isso eu não sabia, Gustavo. Eu pensei que era tudo 3, ótimo. E para ações afirmativas, aí entra cotas diversas, né?
E aí a concorrência por bolsa também é diferenciada, né? Porque você não está concorrendo com todo mundo, você está concorrendo com quem entrou por cotas. É bacana. Eu já peguei vários alunos de ações afirmativas também. Eu só queria falar Pode falar, Gabriel. Que a bolsa também, pelo menos no meu caso, foi a primeira experiência que eu tive com alguma remuneração. Então, isso acaba sendo uma experiência pessoal importante também. E era só isso mesmo. E também para falar que vai ter Goiás e Botafogo, Goiás ao Norte, na Série B ano que vem. A questão da bolsa é importante, porque, como a professora Patrícia colocou, normalmente a gente recebe bolsa de CAP, CNPq e FAP-DF. Só que essas bolsas estão acabando. Tá vindo cada vez menos e vai vir cada vez menos. Vários professores, inclusive eu e o professor Diego, eu não sei se a Patrícia, o Pedro ou o João tem, mas a gente faz parcerias com órgãos da Esplanada, né? A gente faz parceria, projetos de pesquisa com órgãos da Esplanada, e esses projetos de pesquisa também geram bolsa, tá? Esses projetos é o que eu aconselho a todo professor tentar, inclusive, ao invés de ficar tentando CAP, CNPq, você tem muita dor de cabeça, às vezes, para não conseguir, e aí, quando você consegue firmar parceria de projetos de pesquisa com órgãos, e é meta também dos órgãos da Esplanada firmar parceria com a UNB, com projetos de professores, esses projetos também dão bolsa, tá? Em nível de graduação, em nível de mestrado e em nível de doutorado também, e até de pós-doutorado, a depender do tamanho e da complexidade do projeto, tá? Fontes alternativas aí de financiamento, para não ficar dependendo do minguado CNPq e CAPES, principalmente. Bom, mais alguém? Não tem mais ninguém inscrito? Acredito que a gente pode finalizar esse primeiro momento de hoje, tá? Agradeço a participação de todo mundo, seja ao vivo nesse momento síncrono, e também quem estiver assistindo aí nesse momento assíncrono. Espero que tenhamos contribuído com vocês no sentido de dirimir eventuais dúvidas, no sentido de facilitar aí o amadurecimento do interesse de vocês em participar dos projetos de iniciação científica. Em especial, agradeço à professora Patrícia, ao professor Diego, ao Yuri, ao Gabriel, ao professor Rodrigo, que estava aqui, agradeço também ao professor Pedro, ao professor João Carlos, que chegou, e a cada um dos estudantes que está nos assistindo, e que nos assistiu, né, nesse primeiro momento, lembrando de vocês ficarem sempre atentos aí às mídias sociais, né, as vagas aí que os professores desenvolvem, ressaltar a importância de participar dos grupos de pesquisa, ressaltar a importância de procurarem os professores, preferencialmente via e-mail, no site do ADM, né, adm.unb.br, tem que procurar professor, tem que demonstrar interesse, porque, de novo, né, tem muito professor que quer submeter o PIBIC, mas não tem aluno disponível ou que tenha demonstrado interesse em participar. Tá? Haverá outros eventos com professores, e aí os alunos também podem ser convidados a participarem, e já ficam previamente convidados, né, para participarem também, e já poderá ser também uma primeira oportunidade de vocês contactarem diretamente os professores. Tá bem? É isso. Agradeço a participação, agradeço a presença, agradeço a paciência. Obrigado mais uma vez. E aí eu considero encerrada essa nossa live redonda nesse dia maravilhoso. Tá bom? Um abraço, bom estudo, bom trabalho, boa pesquisa para todo mundo, tá? Nos vemos por aí. Professora Patrícia, acho que pode parar de gravar, né? Professor João Carlos, quer fazer uma pergunta?